Olá, pessoal! Na aula de hoje falaremos sobre a classificação dos movimentos de um corpo. Iremos classificar o movimento em progressivo e retrógrado. Para isso, vamos analisar dois exemplos. O primeiro, nós temos um movimento de um carro andando no sentido positivo da trajetória. Todas as vezes que nós virmos um automóvel, um móvel, se movimentando no sentido positivo da trajetória, de modo que as posições vão crescendo com o tempo, ou seja, as posições são crescentes, nós determinamos como o movimento progressivo, ok? E lembrando que o movimento, além de ser progressivo, devido ao movimento retilíneo uniforme, nós temos que a velocidade dele indo para o sentido positivo da trajetória, ela é sempre a mesma, tá? Então, a gente precisa de lembrar disso, que mesmo o móvel indo para o sentido positivo da trajetória, a velocidade é sempre a mesma, é sempre constante, tá? O que cresce são as posições, a velocidade é sempre a mesma, ok? E aí, só para a gente poder identificar nos movimentos ou na função horária, como é quando é progressivo ou quando é retrógrado, eu analiso o sinal da velocidade. Então, se o sinal da velocidade for positivo, né, porque o móvel está se movimentando no sentido positivo da trajetória, nós consideramos o movimento, então, progressivo. E quando ele é retrógrado, professora? Então, nesse outro exemplo, nesse segundo exemplo, nós consideramos o movimento sendo retrógrado quando o móvel está se movimentando no sentido negativo da trajetória, ou seja, quando ele está se movimentando cujas posições estão diminuindo, ou seja, quando as posições estão decrescendo, ou seja, são decrescentes, ok? Então, todas as vezes que as posições estão diminuindo, nós consideramos um movimento retrógrado. Como eu vou analisar quando é progressivo e quando é retrógrado? Novamente, eu vou analisar o sinal da velocidade. Quando o sinal da velocidade for negativo, significa para a gente que o movimento é retrógrado e o móvel está se movimentando no sentido negativo da trajetória. Tudo bem? Então, particularmente, iremos sempre analisar as velocidades, ok? Se ela for positiva, progressivo, e se for retrógrado, negativo. Para a gente entender, então, melhor, vamos fazer algumas aplicações nesse quadro aqui. Então, quem quiser utilizar aí um caderno, fazendo junto com a professora, vai ajudar bastante vocês, ok? Então, vamos lá. Nesse exercício, nesse exemplo, nós iremos olhar para as funções horárias da posição, iremos tirar os valores da posição inicial e da velocidade e depois fazer a classificação do movimento, se é progressivo ou retrógrado, tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro, nós temos que a posição inicial é 10 e a velocidade é menos 2. Para quem ainda não entendeu como tirar, é só a gente escrever a equação, né, aqui em cima, e aí fica mais fácil da gente analisar, tudo bem? Então, ó, nós conseguimos ver que a posição é 10 metros e que a velocidade é menos 2 metros por segundo. Vão se acostumando a colocar as unidades para sempre que vocês precisarem utilizar, vocês saberem quais são essas unidades, beleza? E agora a gente vai analisar, então, se esse movimento é progressivo ou retrógrado. Então, como eu disse antes, nós temos que analisar sempre os sinais da velocidade. Se ela for positiva, significa que o móvel está indo no sentido positivo da trajetória, ou seja, cujas posições são crescentes, ok? Então, aqui a gente verifica que o sinal é negativo, logo não é progressivo, é retrógrado. Significa que o móvel está se movimentando no sentido negativo da trajetória, cujas posições estão diminuindo. Então, vamos escrever aqui, retrógrado. O próximo, nós temos posição inicial, menos 5 metros, e velocidade, 3 metros por segundo. Analisando esse movimento, nós temos que a velocidade é progressiva, portanto, nós temos que a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo. O próximo, nós temos que a posição inicial é 20 metros
e temos que a velocidade é 5 metros por segundo. Logo, esse movimento também é progressivo, velocidade positiva. O próximo, menos 15 é a posição inicial, menos 15 metros. Acompanhem comigo. E a velocidade é menos 3 metros por segundo. Logo, como a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Ok. O próximo e último, nós temos que a posição inicial é menos 30. E a velocidade, 8 metros por segundo. Velocidade positiva, movimento progressivo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Tentem fazer sozinhos depois esse quadro, preenchendo os espaços. E bons estudos. Até a próxima!